Alô, galerinha do Listmed, e aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Roland Lavigne, sou médico intensivista titulado pela MIB e também ultrassonografista com Doppler titulado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. E veja, além do ultrassom e da ecografia, eu tenho uma grande paixão, que é a questão da ventilação mecânica. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para a gente bater um papo sobre ventilação mecânica, porque às vezes a ventilação mecânica, de certa maneira, aterroriza o médico, porque via de regra quem toma conta do ventilador é o fisioterapeuta na UTI, pelo menos, mas o médico tem que saber manipular um aparelho de ventilação mecânica, porque ele pode precisar discutir os parâmetros com o fisioterapeuta, e é por isso que a gente tem que ter a noção, tá certo, dos princípios fundamentais da ventilação mecânica para que a gente possa aplicar aos nossos pacientes, tá certo? Então eu resolvi fazer assim alguns slides ilustrativos no sentido de melhorar, tá certo, a nossa percepção do conceito sobre os aspectos da ventilação mecânica. Vamos lá então. Bom, a primeira coisa são os conceitos. Os conceitos. O que é ventilação, o que é hematose, o que é respiração. Então, o ventilador, ele tão somente faz a ventilação, ou seja, ele oferece ao nosso paciente o ar necessário, tá certo? Para que os pulmões do paciente se encham. E esse ar pode ter uma série de alterações a nível de concentração, de outras drogas, como no caso da anestesia, em que os anestesistas fazem o oferecimento de gases anestésicos, mais o oxigênio, mais o óxido nítrico, nitroso, digo. E então o ventilador, ele faz apenas o papel da ventilação, ou seja, oferecer ao paciente o ar. Tudo bem até aí? Já no pulmão, nos alvéolos e ali naquela junção entre o alvéolo e o capilar, lembrar que esse capilar é o capilar do corpo humano que tem o maior fluxo possível, tá certo? A depender das condições do lado direito do coração. Por quê? O sangue fica passando naquele capilar e naquele momento ocorre a chamada hematose, onde o oxigênio que está dentro do alvéolo vai para a hemoglobina, tá certo? Para a hemácia, e o gás carbônico que está passando ali naquele momento volta para o alvéolo. Aí ocorre o fenômeno da inspiração, quando a gente está fornecendo oxigênio ao capilar, e o fenômeno da expiração, quando a gente quer retirar do alvéolo o gás carbônico que foi absorvido naquele momento. Porque a troca é incessante, tá certo? Tanto entra oxigênio para dentro da hemácia, como sai gás carbônico do sangue propriamente dito, porque ele é passado por difusão, para o alvéolo. E aí, na expiração, a gente termina expelindo o alvéolo. Tá certo? Então, hematose. Já na célula, quando o oxigênio é capitaneado pela hemoglobina, a hemoglobina, através da hemácia, vai até a célula, tá certo? Aí existe uma enzima lá que retira o oxigênio de cima da hemácia e coloca na célula. Quando o oxigênio entra na célula, na mitocôndria, no ciclo de Krebs, que aí a gente vai utilizar oxigênio e glicose, ocorre a verdadeira respiração, onde esse fenômeno é transformado em 32 moléculas de ATP, que é a nossa fonte de energia. Então, respiração, metabolismo aeróbico, ou seja, nós estamos usando oxigênio. Entenderam então a diferença de ventilação? Eu estou me referindo ao ventilador, ou quando nós estamos em ventilação espontânea, o aspecto da gente puxar o ar. Isso aí é ventilação. É por isso que você tem os distúrbios da ventilação e da oxigenação.
Já hematose, pulmão capilar e respiração na célula. Ok, galera? Seguindo em frente. Bom, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre os tipos de ventilação que nós temos. Para a gente entender a diferença entre o que é modo e o que é modalidade. Modo é quando a gente diz que a ventilação está controlada, ou seja, meu paciente está em coma induzido, lá com midazolam, fentanil, RAIS -3, tá certo? Ele está em coma induzido, então isso é uma ventilação controlada, ou seja, o paciente não faz nenhuma incursão respiratória, ele não tem a capacidade de deflagrar a abertura da válvula inspiratória do ventilador, tá bom? Já do modo assistido, que é isso? É o próprio paciente, tá certo? Que faz com que a válvula inspiratória seja aberta, ou seja, ele dispara uma incursão respiratória, o ventilador percebe isso e manda o ar para ele. Então isso aí é assistido. É quando o paciente, apesar de estar na ventilação mecânica, mas quem está comandando as incursões e também a frequência respiratória é o próprio paciente. E se criou, nos últimos tempos, um novo modo chamado assistido controlado. O que é isso? A gente bota o paciente na ventilação controlada e, eventualmente, se ele entra, o ventilador entende que ele está querendo ar naquele momento. Então, são esses 3 tipos de modos. Não confundir modo com modalidade. Seguindo aqui. Já as modalidades, vocês viram que o modo é a relação que existe da ventilação mecânica, do equipamento, com o paciente. Já a modalidade é a maneira pelo qual nós estamos entregando o ar ao paciente, que pode ser pressão, que a gente chama de PCV, tá certo? Você controla a pressão inspiratória, mas você não controla a quantidade de ar, de volume que você está oferecendo ao paciente. Então, na modalidade PCV, nós temos o poder de controlar a pressão. A gente chega lá e coloca pressão inspiratória de 12 centímetros de água. Então, nós estamos controlando a pressão para que isso não passe, tá certo, daquele limiar que nós colocamos. No entanto, a gente não consegue controlar o volume que estará sendo oferecido, porque depende de uma série de variáveis do circuito que vai desde o ventilador até o paciente. Tudo bem aí? Já a modalidade VCV é a modalidade que nós informamos ao ventilador, à máquina, a quantidade de volume que nós queremos ofertar ao nosso paciente por incursão, mas nós não controlamos a pressão. Então, veja, eu informo lá, eu quero dar para o meu paciente 400 ml por incursão. Só que eu garanto esses 400 ml, no entanto, eu não consigo garantir a pressão do sistema. Ok? A única pressão que eu consigo manter, tanto no PCV quanto no VCV, é a PIP, que vocês vão ver mais adiante. E o PSV, que é uma modalidade de pressão, mas ela só se aplica nos modos assistidos, ou seja, o paciente vai fazer a sua incursão e, em função dessa incursão que ele fizer, vai ser gerado uma pressão inspiratória e também um volume de ar que estará sendo entregue. Lembrar que no PSV ele funciona como um mecanismo de pressão, porque a gente informa no ventilador a pressão de suporte e em que momento essa pressão vai deixar de ser seguida para ser deflagrada o movimento de expiração do paciente. Então, não confundir modo com modalidade. Modo, eu me refiro ao status do paciente.
Modalidade, eu me refiro se eu estou ventilando o meu paciente a pressão ou a volume. Seguindo, isso aqui eu já falei. Nas modalidades controlada a pressão, eu tenho a pressão uniforme. Se eu ponho lá, por exemplo, uma pressão de 12 centímetros de água, mais a PIP, eu tenho uma pressão de pico de 22, isso vai estar uniforme. Só que o volume oferecido ao paciente por incursão, tá certo? Esse a gente não consegue controlar. Já você vê que eu informo lá, eu quero dar ao meu paciente, ele tem um peso predito de 60 quilos. Depois eu falo sobre peso predito, o que é isso? É o peso que está relacionado com a altura do paciente, porque em ventilação mecânica a gente trabalha com altura e não com o peso do propriamente dito. Então eu tenho lá peso predito de 60 quilogramas e quero dar a esse paciente numa ventilação protetora 5 ml por quilo. Então eu vou dar para ele 300 ml por incursão, que é o chamado volume corrente. Então o meu volume corrente é de 300 ml. Eu consigo entregar sempre 300 ml. Constante isso. No entanto, a pressão é variável. Entendido até aí, galera? Seguindo em frente. Como eu disse anteriormente, já no volume, a pressão é variável e o volume é constante. Vamos lá. Frequência respiratória. O que é isso? A frequência respiratória, eu estou aqui agora falando com vocês, eu devo estar em torno de 18, 20 incursões por minuto. Já os pacientes que estão em ventilação mecânica, o ventilador, o equipamento, nos possibilita a facilidade de setar para aquele paciente a quantidade de incursões por minuto que nós podemos fazer. Porque existem determinadas patologias que a gente precisa de uma frequência respiratória mais alta. No entanto, existem outras patologias que a frequência respiratória tem que ser menor. Então, a gente tem essa facilidade de setar a frequência respiratória. Então, frequência respiratória é a quantidade de incursões que o ventilador ou o próprio paciente faz por minuto. E geralmente isso varia entre 12 e 20 incursões por minuto. Vamos raciocinar aqui agora, para falar sobre janela de tempo. Imaginemos que eu esteja lá no ventilador e meu paciente está numa ventilação de modo controlado e a frequência no ventilador é de 15 incursões por minuto. Então veja, eu estou fazendo 15 movimentações. Quando eu te falo de movimentações, de incursão, eu estou falando de inspiração e expiração. Então eu estou fazendo 15 incursões por minuto. Tudo bem até aí? Então veja, um minuto tem 60 segundos. Quando eu divido 60 segundos por 15 incursões por minuto que eu estou fazendo, eu estou dizendo ao ventilador que a minha janela de tempo é 60 dividido por 15, 4 segundos. E que eu posso dividir esses 4 segundos entre um tempo inspiratório, que é o momento em que o ventilador está jogando ar, oxigênio para dentro dos pulmões do paciente, e o tempo expiratório, que é o tempo onde os pulmões estará expelindo o gás carbônico. Então, se nós dermos, por exemplo, de tempo inspiratório para esse nosso paciente, que tem 15 incursões por minuto, de 1 segundo, restarão 3 segundos que será de tempo expiratório. Então, isso aí nós estamos falando da relação I/ex, que é a quantidade de tempo que a gente leva durante a inspiração e a quantidade de tempo que leva durante a expiração. Então, isso é importante por quê? Porque existem patologias que eu vou colocar o meu tempo inspiratório um pouco menor.
Já existem outras patologias que o meu tempo inspiratório vai ser um pouco maior. E a definição do tempo expiratório será sempre em função do tempo inspiratório e da frequência respiratória que você está setando no seu computador. E lembrar que a frequência respiratória é um determinador, tá certo, da PaCO2. O que é isso, Roland? É que quando o nosso paciente ele é um retentor, tá certo, que a PaCO2 está se elevando, a gente vai aumentar a frequência respiratória no sentido do volume minuto aumentar e fazer com que esse gás carbônico seja lavado de uma maneira mais eficaz. Então, frequência respiratória tem uma relação com janela de tempo e com a PaCO2. Tudo bem até aí, galera? Seguindo, como eu tinha dito, a janela de tempo vai determinar um tempo inspiratório, um tempo expiratório e uma relação IES, que vocês têm que estar atentos, porque esse aí é um dos grandes segredos da boa ventilação mecânica, você poder ajustar para cada patologia uma relação IES de maneira adequada. Por exemplo, no DPOC, que é um paciente que faz retenção crônica de gás carbônico, e esse paciente está com DPOC exacerbado, está com, digamos lá, 80 milímetros de mercúrio de PaCO2, e você quer lavar esse PaCO2 porque isso está impactando na hemodinâmica dele. Então você vai dar a ele uma relação com um tempo inspiratório um pouco menor e já um tempo expiratório um pouco maior, tá certo? Na SARA é exatamente ao contrário. Você na SARA tem dificuldade de oxigenação, você tem dificuldade de hematose, então você vai oferecer ao seu paciente um tempo inspiratório um pouco maior, no sentido de que o oxigênio fique mais tempo no alvéolo e possa haver uma oxigenação maior do sangue arterial. Tá certo? Tocando aqui nosso barco. Bom, a gente falou muito de oxigênio e a gente tem agora que falar de fração de oxigênio. O que é isso, fração de oxigênio? Porque você ajustou lá na ventilação. Olha lá, a gente botou modo controlado. Nós estamos ventilando o nosso paciente na modalidade pressão e nós vamos informar agora ao ventilador qual é a nossa fração de oxigênio. Lembrar que a fração de oxigênio é aquela necessária para o paciente. É lógico que a gente acabou de entubar o paciente e ele vai ficar ali com a FiO2 de 100% até você realizar uma nova gasometria. No entanto, logo que possível, você vai diminuir a fração de oxigênio, porque a gente sabe que a hiperóxia, tá certo? Gera um metabolismo que é ruim para a célula. Então, a gente deve manter o nosso paciente com a oxigenação necessária. Devo dizer que existem estudos mostrando que a oxigenação abaixo de 60%, a fração de oxigênio abaixo de 60% até 21%, lógico, é mais saudável ao paciente do que aquelas acima de 60%. E quando a gente fala de fração de oxigênio, a gente vai falar de PaO2, que é outro gás importante que a gente vê na gasometria. Porque a PaO2 tem uma relação com a idade, mas se você considerar os pacientes, tá certo, acima de 50 anos, a oxigenação com a PaO2 maior que 80% é o número adequado. E a gente vê isso se está adequado na gasometria, fazendo a relação PaO2 sobre a fração de oxigênio que nós estamos oferecendo. E a gente sabe que quando essa relação está acima de 300 milímetros de mercúrio, nós estamos indo para um caminho muito bom. Ok, galera? Bom, e as pressões?
Existem outras pressões, mas basicamente eu quero que vocês entendam o conceito dessas três pressões aqui que nós estamos colocando. A pressão inspiratória é o quê? É a pressão que nós colocamos no ventilador para que o movimento de oferta do ar aos pulmões do paciente passe a ocorrer. Essa é a chamada pressão inspiratória. A pressão de PIP é a pressão expiratória, tá certo? Final, extrínseca, que ocorre no momento em que a válvula inspiratória se fecha. Para a abertura da válvula expiratória, há a manutenção de uma pressão alveolar, no sentido de que nessa transição a oxigenação continue ocorrendo. Então a gente faz PIP, que é para manter o alvéolo aberto. E lembre-se que na ventilação mecânica nós estaremos desprovidos de surfactante, que na ventilação espontânea é o surfactante que mantém o nosso alvéolo aberto. Então a gente precisa de PIP para manter esse alvéolo aberto no momento que há o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória. É por isso que a gente dá PIP ao nosso paciente. E quando a gente tem patologias, tá certo? Como espessamento da membrana alveolo-capilar, tá certo? Espessamento do espaço intersticial, onde a hematose é dificultada, exemplo, SARA, exemplo, COVID, SARA por COVID, a gente tem que manter uma PIP mais elevada no sentido de que a gente esteja contribuindo para que esse oxigênio saia do alvéolo e entre no capilar. E a pressão de pico, que nada mais é do que o somatório da pressão expiratória com a pressão de PIP. Lembrar que no volume a gente não vai controlar a pressão inspiratória, mas a gente vai observar a pressão de pico, que é uma pressão que não deve ultrapassar 32, 34, alguns autores falam até 36 centímetros de água, porque ultrapassando esse limite, nosso paciente estará susceptível a barotrauma. Certinho aí, galera? Bom, temos também a questão dos volumes. Então, toda vez que a gente aplica uma pressão, é no sentido da gente levar uma quantidade de volume de ar para os pulmões do nosso paciente. E toda vez que a gente assegura um volume corrente específico, a gente está dizendo ao ventilador que, por favor, naquele movimento inspiratório, contribua com tantos ml de ar para o nosso paciente. Então, a gente tem o volume corrente, que é o volume que nós estamos entregando. É o chamado volume inspiratório. E observe que o volume expiratório tem que ser algo muito próximo do volume que nós estamos ofertando inspiratório, para não se gerar uma situação gravíssima, que eu vou discutir em seguida com vocês, chamado auto-PIP. Bom, e o volume minuto? O que é o volume minuto? O volume minuto, como o nome já diz, é a quantidade de ar que nós estamos entregando para o nosso paciente em 1 minuto. Então, veja, se eu estou com ele com 400 ml de ar por incursão, ou seja, volume corrente, e estou com 20 incursões por minuto, então 400 vezes 20, 8.000, dividido por 1.000, nós teremos então um volume minuto, que é mencionado em litros, um volume minuto de 8 litros por minuto. E o peso predito, como eu já falei anteriormente, é um peso que se aplica para os cálculos de ventilação mecânica, porque o pulmão nosso, ele não engorda junto com a gente que é um pouquinho gordinho. Ele está relacionado com a altura do paciente. Então, o paciente que tem uma altura maior, ele provavelmente vai receber um volume minuto maior. Já o paciente que é um pouco menor, ele vai receber um volume minuto menor.
Então, é por isso que a gente fala que na ventilação mecânica o peso corporal do paciente não se aplica, e sim o peso predito. Esse é um conceito que tem que estar bem relacionado, porque às vezes você tem um cara lá de 100 quilos e o peso predito dele é de 60, porque ele é baixinho. Então, sempre fazer o cálculo, tá certo, do volume de ar a ser ofertado ao nosso paciente pelo peso predito e não pelo peso corpóreo. Tudo bem até aí, minha galera? Seguindo, tem a questão também da sensibilidade. Então, a gente já setou lá o modo, a modalidade, a pressão expiratória, o volume que nós estamos ofertando, a FiO2. Temos que agora setar a sensibilidade, que varia de -3 a 3 centímetros de água, que a sensibilidade do ventilador nada mais é do que a percepção do equipamento a incorreções na ventilação mecânica. Por exemplo, se você está com um ventilador muito sensível, o paciente faz um ataque cardíaco muito grande, isso pode ser captado pela ventilação mecânica. Então, é importante que a gente saiba que a sensibilidade é uma questão imperiosa para que você sete lá, para que o seu ventilador não fique dando alarmes desnecessários. A oxigenação é a base da vida. Toda vez que a gente tem uma oxigenação adequada, a gente vai aos poucos fazendo o desmame desse paciente para que ele volte à ventilação espontânea, que é o que nós estamos aqui. Então, o paciente não pode ficar ad eternum na ventilação mecânica. Então, existem conceitos, tá certo, de tempo que esse paciente precisa ficar na ventilação mecânica. Tem o conceito de traqueostomia precoce, que é aquele paciente que a gente sabe que não vai poder fazer o desmame de imediato, então a gente já faz a traqueostomia precoce no sentido de evitar, PAV. Então, existem uma série de conceitos que rodeiam a ventilação mecânica e que eu só passei para vocês aqui os parâmetros principais da ventilação mecânica. Existe o conceito da mecânica respiratória que você tem que fazer habitualmente no seu paciente para ver como é que está a pressão de platô, para, em função da pressão de platô, você determinar a drive pressure, que não deve ultrapassar 15 centímetros. Tem um conceito de ventilação protetora para você ofertar ao seu paciente entre 4 e 6 ml por quilo de volume predito ao seu paciente. Então, existe uma série de conceitos que você, além desses, tem que estar norteado, tem que estar na sua cabeça, no sentido de você fazer para o seu paciente o melhor possível. E o desmame ventilatório, que vai ser alvo de um vídeo aqui nosso específico sobre isso, será uma questão assim fundamental, porque a gente sabe que a coisa mais importante que tem é você desmamar o paciente, porque botar na ventilação não é muito difícil, entubou, vai para a ventilação. Mas você fazer o voo de cruzeiro e depois você fazer a descida para pousar o avião, isso aí nós vamos conversar aqui oportunamente sobre uma aula de desmame. E outra são a questão das assincronias, tá certo? A gente sabe que o ventilador com o paciente, isso pode gerar algum tipo de assincronia. E vocês precisam dominar também essa questão da assincronia. Aqui nessa playlist já existe uma aula sobre assincronia, que a gente classifica as assincronias de alto fluxo e de baixo fluxo. E está atento, tá certo, para a alto PIP, que é uma assincronia que eu diria que tem um desfecho pior se você não corrigir, no sentido de que o paciente pode começar a insuflar os pulmões, porque a quantidade de ar no tempo expiratório não está saindo de maneira adequada, e isso vai gerar uma pressão muito grande dentro do tórax, diminuindo o retorno venoso, fazendo hipotensão, e se você não corrigir isso, podendo levar seu paciente, inclusive, a óbito. Há relato também, inclusive, de pneumotórax causado por alto PIP, ou seja, o pulmão explodir. Então, tem que estar atento com a curva de fluxo, vocês poderem avaliar essa questão do alto PIP. Então, veja, espero que vocês tenham gostado, tá certo, dessa aula. Já existe também aqui na nossa playlist uma aula de acidose metabólica, que vocês podem relacionar alguma coisa
com a gasometria, mas nós vamos fazer também uma aula sobre gasometria, para que vocês, pouco a pouco, tenham um entendimento do que é ventilação mecânica, das suas necessidades, tá certo? Das suas indicações, do seu desmame, do tratamento das assincronias, enfim, das modalidades, dos modos, tudo isso que nós estamos conversando aqui. Então, quero deixar um grande abraço aqui a todos vocês, dizer que, por favor, curtam esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscrevam no nosso canal. Graças a Deus, quero agradecer a vocês porque as coisas estão indo muito bem, tá certo? E acione o sininho para que novas notificações de novos conteúdos aqui do nosso canal possam chegar até vocês, tá bom? Fica aqui um grande abraço a todos vocês, desejar um ano de 24